Meio-dia mais 31 minutos. Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 6 de janeiro de 2025 e até 1h27. Eu, Vanessa Oliveira, e meu parceiro nos trabalhos técnicos, André Santos, fazemos companhia para você, sintonizado na Rádio Canção Nova de São José dos Campos, a sua FM 95.9. Seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas, este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando aí no seu radinho de casa, do carro ou até do celular, a FM 95.9, ou ainda nos ouvir pela internet. Acesse Canção Nova SJC e acompanhe toda a nossa programação. Outra opção, baixe o nosso aplicativo Rádio Canção Nova e lá procure pela Rádio de São José dos Campos. Desde já, obrigada pela sua companhia. Abre aspas. E a saúde intestinal influencia no funcionamento de todo o corpo humano. O intestino é considerado o nosso segundo cérebro e tem funções importantíssimas para a nossa nutrição e para as defesas do organismo. Ter um intestino saudável também garante nosso bem-estar, mantém a pele bonita e uma boa saúde mental. Esse órgão tem cerca de 100 milhões de neurônios conectados à região cerebral. Portanto, cuidar do intestino é cuidar da saúde integral. No entanto, é uma pena que muitas pessoas não conheçam a importância desse órgão e não mantenham hábitos que ajudam a funcionar. Segundo dados da Organização Mundial de Gastroenterologia, 20% da população global sofria algum tipo de problemas intestinal em anos anteriores, sendo que 90% dessas pessoas simplesmente não procuram a ajuda de um profissional, recorrendo muitas vezes à automedicação ou apenas ignorando o problema. E você, como anda o seu intestino? Está com o intestino ok depois de festas de fim de ano? Tem problemas intestinais? Isso tem te incomodado bastante? Tem um intestino preso, né? Famoso intestino preso aí? Você hoje vai poder aproveitar esse programa para tirar as suas dúvidas, participar conosco, mandando a sua pergunta, já que o nosso tema é o intestino, o nosso segundo cérebro, que muitas vezes passa por esquecido por nós mesmos. O nosso WhatsApp para você ligar, participar, mandar a sua mensagem é 12 3019 8801. 12 3019 8801. Você pode mandar a sua mensagem de texto ou de áudio não muito longo, combinado? 30, 40 segundos. E se você não quiser se identificar, tá tudo certo. Só mandar pra gente aí, não me identificar ou no áudio não falar o seu nome e a gente vai colocar a sua participação pro profissional que vai nos auxiliar neste assunto de hoje. Não saia daí. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Mas antes de começar o nosso bate-papo, vamos saber como fica o tempo nesta primeira segunda-feira de 2025. Mônica Maria conta pra gente o que os meteorologistas preveem para hoje. Esse calor todo aí, será que continua? Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Vanessa e ouvintes do Abre Aspas. É isso, calor mesmo. Nesta segunda-feira, no Vale do Paraíba, segundo os meteorologistas, devemos ter mais um dia de sol entre nuvens com chance de chuva a qualquer momento, principalmente à tarde. Mínima de 18 e máxima de 27 graus. No litoral norte, mesmas condições do vale, dia de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. Mínima de 18 e máxima de 25 graus em São Sebastião e Caraguá. E na Serra da Mantiqueira, a segunda deve ser de tempo nublado, com chuva a partir da tarde. À noite, as nuvens diminuem e não deve chover. Mínima de 15 e máxima de 23 graus em Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí. Abre aspas. Obrigada, Mônica, pelas informações. Então, para você que está saindo de casa agora, né, não deixe de trazer o guarda-chuva, porque tem chance de chuva e realmente o tempo já começa a mudar aqui. As nuvens estão ficando mais carregadas aqui na região do Jardim São Dimas, em São José dos Campos. E minha gente, como eu disse, né, hoje vamos falar sobre o intestino. Na sexta-feira, falamos sobre a nossa saúde mental, né, cuidar um pouquinho dela, que é tão importante. E hoje, dando sequência a essa linha, vamos falar também sobre o nosso segundo cérebro, né, assim conhecido
conhecido o intestino, e quem vai nos auxiliar neste assunto é o Dr. Walter Miyamoto, ele que é coloproctologista, também a presidente aí da Associação Paulista de Medicina aqui em São José dos Campos e também recentemente aí nomeado diretor de marketing da PM do estado de São Paulo. Dr. Walter, seja bem-vindo à Rádio Canção Nova. Feliz Ano Novo, é sempre uma alegria tê-lo conosco, o senhor que já é desta casa também. Feliz Ano Novo para o senhor e toda a família. Vanessa, muito obrigado pelo convite mais uma vez de estar aqui, né? Eu queria já mandar o meu enorme abraço para os nossos ouvintes, falei nossos ouvintes, que eu venho tanto aqui, né? Mas aos ouvintes aqui da rádio, queria dizer para vocês que tenham bastante experiência esse ano, porque esse ano vai ser o ano da mudança de todos nós, e eu tenho certeza que a gente tratando o nosso órgão nobre, a gente vai ter muitas novidades aí desse ano. Com certeza. Agora, Dr. Walter, é tão interessante, né, a gente falar sobre o intestino, ainda mais hoje, dia 6, né? Eu já acabei de ver aqui alguns posts, né? O povo dizendo que agora realmente vamos lá, começar a mudança de vida, né? A partir de hoje, né? A gente até brincava que eu falei, semana passada a academia estava vazia, estava até bom para treinar. Hoje deve estar daquele jeito, né? A gente já está se preparando. Mas é pensar exatamente que assim, né? Vamos agora sim, né? Começa o ano oficialmente para muitas pessoas que emendaram todas essas festas de fim de ano. Realmente, esse período, né, de festas, não só do Natal, do Ano Novo, mas muitas pessoas lá em dezembro já vinha de confraternizações, happy hours, enfim, vários encontros, e a maioria envolvendo comida, alimentação, né? Falta de tempo para ir na academia, para se alimentar adequadamente. Tudo isso faz um impacto, ou mesmo traz um impacto para nossa vida do intestino? Essa época é a grande época de desafio nosso como médicos, né? A gente sempre fica em alerta porque a gente sabe que é o mês do glutão, né? É o mês que todo mundo vai fazer aqueles exageros todos, né? Vão parar de fazer atividade física, vai ter exageros, e a gente sabe que quando a gente junta para comer com a família, acaba tendo muita felicidade, e bate-papo leva a comer, não tem jeito, né? Pois é. Então o que a gente recomenda para todo mundo sempre é não vamos deixar de aproveitar esses bons momentos. Sim. Mas sempre que possível, ter moderação no que vai comer, na quantidade principalmente. E agora que já passou, aí o negócio é correr atrás aí, e uma das dicas que a gente sempre dá é tomar muita água, né? Isso faz com que a gente tenha uma boa recuperação do metabolismo, né? Com certeza. E você que está nos acompanhando pode participar conosco, mandar a sua mensagem para o 12 3019 8801, 12 3019 8801. Manda pra gente aqui a sua mensagem, né? Sua pergunta sobre intestino, né? Como é que anda seu intestino aí? Tá tudo certo? Tem dificuldade, né? Tem intestino preso ou intestino solto, ou alguma coisa, né, que você queira aí perguntar pro doutor? Você pode mandar a sua pergunta aqui pra gente. Caso não queira se identificar, tá tudo certo, tá bom? Só pedir para nos identificar aqui a sua participação e a gente vai colocar no ar. Doutor, eu comentei em relação ao intestino, né, o nosso segundo cérebro. Eu gostaria que você explicasse para quem ainda não entendeu, né, por que fala desse órgão, né, que é o segundo cérebro, ou desse órgão nobre. Porque, infelizmente, eu acho que o intestino, de uns tempos para cá, a gente tem olhado para ele com mais carinho, né? A gente tem batido esse papo já tem um tempo aqui na Rádio Canção Nova, também outros veículos de imprensa, mas por muito tempo ele foi um órgão ali desprezado, né? A gente só lembrava dele ali quando o patinho feio, ou quando vinha ali às vezes uma diarreia, ou quando tudo fechava ali, né? A gente fala que o intestino é um órgão nobre porque realmente assim, ele participa de muitas funções do nosso corpo, né? E realmente a gente acaba sabendo que tá ruim quando a gente lembra dele, né? Porque quando tá bem a gente sabe que ele tá funcionando. Mas para você ver como é importante esse órgão no nosso corpo, se você for conversar com um atleta de alta performance, ele vai falar de duas coisas para você. Ele vai falar de treinamento físico e alimentação. Então, se isso é tão importante na performance e é isso que faz com que ele seja campeão olímpico, então por que não a gente trazer para nós no dia a dia também? Né? O intestino ele tem várias conexões neurológicas ao redor mesmo, por isso é que se fala que ele é o segundo cérebro. Mas não só isso, ele tem uma conexão direta com o cérebro, que é o eixo intestino cerebral. Ou seja, toda vez que você fica ansiosa, ele ataca o intestino. E toda vez que seu intestino está ruim, ele te deixa ansioso também. Então é uma coisa
inversamente proporcional. Aí. Então, por isso, podemos até dizer, né, que às vezes as pessoas falam assim, nossa, gente, eu tenho uma prova para fazer, ou uma entrevista, ou uma viagem. Nossa, me deu uma dor de barriga bem na hora que não podia. Pode ter uma relação, então? Com certeza, 100%. A gente até fala dois exemplos grandes, né? Aquelas pessoas que têm diarreia ou intestino preso. Normalmente, quando você tem um grande desafio, você vai travar o intestino ou você vai ter uma grande diarreia mesmo. E o que a gente tenta fazer, na verdade, é que tenha um bom funcionamento do nosso organismo para que nesses momentos ele consiga se controlar. Então é uma coisa que dá para fazer e, em geral, com treinamentos mentais, até a gente aproveitando o janeiro branco Sim. agora da saúde mental, né? Se você treinar o seu mental, você consegue também equilibrar até a saúde intestinal. É interessante, né, quando a gente fala sobre essas conexões, e é muito real, e eu sempre digo, né, e tenho certeza disso, que Deus é perfeito, até na nossa criação ele pensou em todos os detalhes, né, pra você ver como que uma coisa é ligada à outra, e por isso nos reforça a importância de cuidar, né, do corpo como um todo, né, às vezes a gente se preocupa com a parte estética, não que, né, as pessoas não precisem cuidar, né, cada um sabe aí do que é necessário, mas a gente tem que se preocupar com o nosso interior, né, cuidar da nossa mente, do espírito, da alma, tudo a gente tem que ter esse olhar diferenciado, porque faz diferença, né? E, doutor, quais são os principais problemas aí dentro da sua experiência relacionados ao intestino? Porque a gente fala de intestino, a gente na maioria das vezes ouve alguém falando sobre o intestino preso, né? Mas não é só isso, né? Tem outros problemas e problemas seríssimos, né? Eu acho que hoje eu vou até focar num ponto que ele é bem mais curioso, né? A gente vai falar muito hoje então sobre a serotonina, por exemplo. Todo mundo fala que a serotonina, para quem não sabe, quem está em casa, né? A serotonina é uma substância química do nosso corpo, que se chamam de hormônio da felicidade, né? Ele não é um hormônio, mas a gente vai chamar assim para ficar mais fácil. Sim. Então, basicamente, se você tem ele circulando no corpo, você fica feliz. Não tem, você fica depressivo. Sim. E uma curiosidade é que 90% dele é produzido no intestino. Sério? Então, olha isso. Assim, pessoas que não têm o intestino funcionante têm uma grande propensão a estar triste em casa mesmo. E muitas vezes você não entende o porquê. Você acha que é só a rotina, teve um problema familiar, mas eventualmente é porque você não cuida do seu intestino, então acaba não produzindo ele. E mesmo que você esteja numa situação financeira boa ou tanto assim que a gente vê bilionários que estão depressivos, e por que ele está depressivo, né? Para quem está em casa aí devendo a conta de água, né? Deve estar pensando, mas ele é bilionário, por que ele está triste, né? Muitas vezes é isso, ele tem uma saúde intestinal tão ruim que ele não consegue produzir a serotonina e nunca vai ter uma felicidade plena. Olha só, e até interessante, né, que tem um termo que muitas pessoas já devem ter ouvido, né, em relação a pessoas enfesadas. Não é muito comum, né, a pessoa tá lá, tem intestino preso, nossa, tá enfesada. Por muito tempo as pessoas usaram isso, nossa, cara ali, né, André com essa cara enfesada, né, quem nunca falou isso ou já ouviu alguém falando? Então isso é real, né, porque se a pessoa pensa, vamos pensar na questão geral mesmo ali, enfesado significa que está com fezes paradas, é isso, doutor? É exatamente isso. A etimologia, a raiz e a origem dessa palavra é essa, né? Então, o que acontece para vocês entenderem? Quando você está com o intestino preso, basicamente você não está com ele funcionante. E se não funciona, não produz a serotonina e você nunca vai ficar feliz. Sim, você fica irritado o dia inteiro, né? Então, isso só tende a piorar, por exemplo. Para você ter ideia, se você não está feliz, aí, vamos dar um exemplo do trabalho. Você vai trabalhar, você já não faz o seu trabalho com vontade. Sim. E aí dá tudo errado. Aí toma lá uma bronca e aí muitas vezes até é demitido e não entende o porquê. E daí isso acaba deixando você mais irritado e assim por diante. Então é importante saber que existe essa conexão do cérebro com o intestino. Então, às vezes não é um mau humor apenas da pessoa ali, não. É uma situação que realmente desgasta, né? É uma coisa química mesmo. Agora, doutor, até aproveitando esse gancho, o intestino preso, né? Vou usar o termo popular, né? Para o nosso ouvinte de casa entender também. É uma das queixas mais recorrentes do consultório, doutor? Com certeza. Acho que assim, no consultório, apesar de eu ser especialista e ouvir de tudo, mas a grande maioria das pessoas ou é intestino preso ou uma irritação, né? Que é o intestino irritável ou então uma doença inflamatória intestinal. Mas a gente sabe que o intestino preso ele tem uma grande repercussão porque você realmente incomoda, né? Você fica dias, né?
enfesado, como a gente está falando, Sim. né? E isso altera toda a sua dinâmica do dia a dia. Então realmente, em parte é por conta desses hábitos que a gente tem, e em parte, até comentei isso hoje no consultório, é cultural. Então, principalmente em mulheres, a gente vê muito mais mulheres com intestino preso. E por que isso? Em geral, a mãe, ela tem a tendência de falar para a filha, filha, não vai fazer cocô em qualquer lugar. Sim. Né? Vai no banheiro em casa, se for na rodoviária ou for viajar, não faz. E isso acaba prendendo um pouco mais, sem a pessoa saber, né? Então, recomendo para quem está em casa que comece a ter um pouco menos de medo, né? Pode fazer em qualquer lugar mesmo, não tem problema. Você não vai ficar infectado. Muitas pessoas têm preocupação, né, de sentar e infectar com alguma bactéria, alguma coisa. Não se preocupe, pode fazer a sua higienização normal do vaso, mas pode sentar e fazer cocô. Não tenha medo de ir em qualquer lugar, né? E hoje em dia existem tantas coisas, novidades no mercado aí, né? Que Também. o pessoal leva, protetor sanitário, né? Spray, né? Spray, Tudo. então... Porque realmente, né? Eu acho que é algo que a gente precisa pensar. Porque às vezes vai segurando ali, segurando aqui. Uma hora eu acho que o cérebro pensa, não é pra soltar aqui, né? O comando tá vindo aqui pra segurar e acho que ele mesmo vai dificultando esse entendimento pro próprio intestino, né? E essa época ainda, agora já falando das jovens, né, os adolescentes, muitos deles vão viajar em grupo, né, com os amigos pra praia, vamos pra praia todo mundo, né? E as meninas em geral ficam com vergonha de ir no banheiro, né? Acaba ficando aí 2 semanas sem ir no banheiro por vergonha, né? E não pode, tem que ir. Não tenha vergonha em casa não, viu? Vai pro banheiro mesmo, todo mundo vai, é normal e segue a vida. Pois é, né? É tão interessante quando fala sobre isso, porque é um assunto que, né, quem tá em casa deve estar pensando assim, imagina que vou mandar uma pergunta lá, falar sobre esse assunto, né? Manda sim. Meu Deus, mas manda, gente. Manda que a gente gosta. A gente gosta aqui, é só não se identificar. Mas é tão interessante a gente pensar, porque ainda é um tabu, né, doutor? Falar sobre intestino, sobre gases, sobre intestino preso, né? Porque realmente as pessoas têm essa cultura, né? Só que o que a gente tem que entender é que todo mundo faz. E quem não faz, tá sofrendo, né? Não é algo bom, não, né? É isso aí, não pode segurar o que a natureza tá querendo agir, né? Porque até mais que a gente tá se alimentando. Tem uma pergunta aqui bem interessante. Olá, boa tarde, gostaria de não ser identificado. Tá tudo certo. Gostaria de saber, quanto tempo uma pessoa pode ficar sem evacuar? Ela colocou aqui, existe um limite para isso? Tenho o intestino preso e chego a ficar 15, 20 dias sem evacuar. Olha isso, meu Deus. Bastante, né? A gente tem, assim, mais do que frequência de tempo, a gente tem preocupação com a consistência. Agora, mais de uma semana realmente é bastante, né? A gente sabe que até uma semana, ok. Mas mais do que isso, realmente valeria a pena ele investigar, ver se tem alguma alteração, principalmente assim no coloproctologista mesmo, que é o especialista da área, porque às vezes é uma alteração do intestino mesmo. Tem pessoas que têm intestino muito longo, por exemplo, e que tem que até ser operado para tirar um excesso. Então, isso se chama dólico sigmoide, por exemplo. Então, são pessoas que valem fazer uma investigação um pouco mais aprofundada, porque é muito prolongado. É como se fosse tão longo que demora para chegar às fezes próximo da saída, é isso, doutor? Ela começa a fazer uma sobra que faz dobra no intestino. Meu Deus! E daí não consegue ir reto, né? Escorregando. Aí tem que ir impactando como se fosse um trenzinho, empurrando até sair. Meu Deus, então é sério mesmo isso, né? Sério. Inclusive, né, é tão interessante que a gente pensa dessa questão, porque muitas pessoas, né, acredito que hoje tem até diminuído, acho que por conta das informações, as pessoas entender isso, né, que tem que falar sim de intestino, minha gente, todo mundo vai no banheiro, graças a Deus, mas muitas pessoas se automedicam, né? Tomam aí laxantes como se fosse um remédio para dor de cabeça, né? Não também remédio para dor de cabeça possa ficar tomando, mas modo de dizer, né? A maioria das pessoas, elas vão buscar alguma alternativa, principalmente no Brasil, né, que a gente tem até certo ponto alguma dificuldade de acesso aos médicos, né? Então acaba indo na farmácia e o farmacêutico acaba indicando alguma coisa, né? Cultural. E em geral no Brasil, o laxativo que mais se usa são aqueles à base de chá de sene. Então, muitos vão na banquinha e compram o chá de sene mesmo. Outros compram, por exemplo, o Complexo 46, que tem. E eu vou dar uma sugestão para vocês.
para quem tá tomando isso em casa, para agora. Por quê, doutor? Porque todos os laxativos que são a base do chá de sene, eles têm um mecanismo que é irritativo. Então, é mais ou menos como se você jogasse pimenta no olho. Meu Deus! Ele faz com que você evacue, porque ele tá tanta irritação que o intestino joga água para lavar. Não aguenta, e daí né? acaba soltando. Só que isso ao longo do tempo, fazendo uso muito tempo, ele acaba queimando o intestino. Então, na internet, se você quiser ver como é a cara do seu intestino, para quem usa muito chá de sene, procura um termo na internet, no Google, chamado melanose colônica. Melanose colônica. Você vai ver a cara que ele tem a cara de um tigre. Ele fica todo queimado. Então, não é interessante ficar usando o laxante muito tempo, não. E é muito sério isso, né? Porque às vezes tem pessoas que realmente, não, eu só vou no banheiro se eu tomar um laxante, né? E quando na verdade, aquilo que eu disse no texto inicial, acaba não procurando um profissional, né? E vai empurrando ali com a barriga literalmente, né? E aí quando vai ver aquele problema que talvez fosse algo simples, né? Um ajuste na alimentação, na quantidade de água, uma atividade física podia ajudar, já não faz nem efeito, né, doutor? Exato, você vê assim, muitas vezes é isso que acontece, a gente conversando já consegue resolver, né? Sim. Já percebe os erros, né? Então, não se limitem, aproveitem que vocês têm acesso a esse programa com a Vanessa, com o André aqui, e tem informações, e vão atrás da sua saúde, sim, busca o proctologista, o gastro, né? Sim. Tenta fazer com que seu corpo seja de alta performance real, né? Com certeza. Tem pergunta chegando aqui. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Feliz ano novo para você aí. Minha irmã é jovem e realizou o exame de endoscopia e colonoscopia. Foram encontrados pólipos no estômago e no intestino. São benignos. O que provoca isso e como evitar? Me chamo Vanderleia. Vanderleia, muito prazer e obrigado pela pergunta. Os pólipos, a maioria das vezes, são aqueles adquiridos que a gente fala, não é genético, não é nada disso. Mas os seus hábitos fazem com que ele cresça por processo inflamatório repetitivo. Então, esses hábitos que a gente está falando são aqueles que fazem com que ele cresça mais rapidamente. Então, se você não tem uma alimentação boa, é sedentária ou etc., ele tem uma chance um pouco maior de crescer. E tem que cuidar mesmo, porque se encontrou e ele era benigno, que bom que já tiraram, porque algumas vezes ele pode ser aquele precursor do câncer e que lá na frente, se não encontrar e tirar, ele pode virar um tumor. E o que é pólipos, doutor? Até para quem não conhece. É verdade, é uma verruga, viu? São... É como se fosse uma verruguinha, uma bolinha que cresce dentro do intestino, né? E ele vai ao longo do tempo aumentando o tamanho e acaba virando um tumor, dependendo do tipo, né? Olha só, né? E ela pergunta aqui como evitar. Então, é com estilo mesmo de vida, é isso? Estilo de vida é o primeiro momento, né? Então, a gente sempre recomenda que tem 4 pilares. Você cuidar muito da sua alimentação, comendo muitas fibras, evitando muitos processados, né? Salsicha, linguiça, etc., nuggets, tomar muita água, fazer atividade física regular, principalmente cardiovascular, né? Musculação pode também, mas a cardiovascular ela dá um pouco mais de benefício para nós. E cuidar do seu estado emocional também. Olha só, então são pilares importantíssimos aí. Obrigada, viu, Vanderlei? Que bom que a sua irmã já foi diagnosticada e já está cuidando, né? É isso aí. Tem mais participação aqui, boa tarde, por favor, não me identificar, tá tudo certo. Ela diz aqui, dependendo do que eu como, fico 2 ou mais dias sem evacuar, mas dependendo do que eu como, eu já consigo fazer. Aí eu apelo para couve, mamão, ameixa preta, aveia, aí resolve. E aí, doutor, é bem isso mesmo? Tem essa variação do nosso intestino, depende do que a gente come, pode prender, ou às vezes a própria alimentação pode ajudar a regular? Tem vários tipos, né? A gente separa, a grosso modo, de alimentos que são obstipantes, que prendem o intestino, e os laxativos, né? Que soltam, né? Então, esses todos que ela falou, realmente são todos os alimentos que soltam o intestino. Vale a pena fazer uso, realmente é uma tática que a gente lança a mão quando você tem intestino preso. Mas aí eu recomendo sempre dar uma revisada nesses outros pilares também, né? Porque daí, o que isso vai te trazer de benefício em casa? Você já tem um hábito bom de alimentação. Mas e quando você não tem? Vamos supor que passou agora o ano novo, Natal, comeu um monte de doce, tudo. Se você já tem esses pilares bem regrados, em geral o corpo ele aguenta um pouco mais a sobrecarga. Sim.
Então vale a pena também. Tem que ficar de olho, né? Entender também, né? Por que dependendo do que come, né? Porque tem realmente coisas que a gente, sem a gente perceber, às vezes você acha que nem vai fazer mal, mas a longo prazo vai fazendo com que o intestino fique diferenciado, né? Tem mais uma pergunta aqui, André. Em áudio, vamos ouvir? Uma boa tarde para vocês, Vanessa. Boa tarde. Então, eu queria saber se a gente comer muita pimenta prejudica o intestino ou o estômago, porque eu gosto muito de pimenta. É bom, então, né? eu queria saber se tem alguma coisa a ver, se é prejudicial para o intestino. Tá ótimo. Eu desejo uma boa tarde para vocês e um feliz ano novo. Obrigada. Para você também. Ela não se identificou também, não vou identificá-la, doutor. E é uma pergunta muito importante, porque, né? Quem não gosta de uma pimentinha, né, André? Tem gente que não gosta, né? Mas eu, particularmente, gosto, dependendo. Mas aqui no Brasil, essa pergunta é fundamental, né? Opa! E aí, doutor? Realmente essa pergunta, ela é muito comum e a gente sabe que não. Na verdade, a pimenta, ela não prejudica, assim, a grande maioria, claro. Tem algumas pessoas que têm um pouco mais de irritabilidade, aí são alimentos específicos, né? Mas, de maneira geral, não tem problema. Se você comer com moderação também, não tem problema nenhum. Não o vidro inteiro, né, doutor? Isso. E, inclusive, umas gotinhas. Eu já vou até estender a pergunta dela, que eu não sei se ela quis dizer isso. A maioria das pessoas me pergunta se a pimenta dá hemorroida. Com certeza. Né? Então não dá, pode ficar tranquila. E eu costumo brincar, porque se fosse assim, a maior população de hemorroida ia estar no Nordeste e no México, e não é verdade. Pois né? A gente sabe que o mundo inteiro tem. E o que a gente sabe é que a pimenta, ela não é fator de causa, mas é agravante. Ou seja, toda vez que você tiver com crise na hemorroida, aí sim ela vai dar problema e vai irritar mais. Então, se você tiver que ter um cuidado a mais, quando tiver na crise de hemorroida, aí sim evitar a pimenta. Olha só que interessante. Muito bem, hoje nós estamos conversando sobre o intestino, né? O nosso segundo cérebro. Hoje conversando com o Dr. Walter Miyamoto, coloproctologista, presidente da Associação Paulista de Medicina aqui em São José dos Campos. Hoje falando um pouquinho pra gente sobre esse assunto. E vocês continuem participando conosco. Tem bastante pergunta, pessoal. Isso aí, minha gente. Vamos falar sobre isso, vamos conversar sobre isso. É tão importante, né? E às vezes tem pessoas passando por situações complicadas aí, com vergonha, às vezes até de falar pro próprio médico, né? O médico pergunta se tá tudo bem, né, doutor? Tá tudo certo, mas na verdade não tá. Continue participando conosco, 12 30 19 8801. Nós vamos pro intervalo rapidinho e a gente volta com a sua participação. Muito bem, 1h mais 2 estamos de volta com o programa Abre Aspas. Hoje é segunda-feira, dia 6 de janeiro de 2025, primeira segunda-feira deste ano de 2025. Para muitos aí, né, o primeiro dia útil, né? Agora começou o ano, André? Pois é. Hoje nós estamos conversando sobre o nosso intestino, nosso segundo cérebro. E por aí, como é que tá esse intestino? Comeu muita coisa final do ano? Muita sobremesa da mamãe, da titia, da vovó, e aí agora o intestino tá aí reclamando? Hoje nós estamos conversando com o coloproctologista Dr. Walter Miyamoto, ele que é presidente da Associação Paulista de Medicina aqui de São José dos Campos, falando um pouquinho sobre esse assunto tão importante, né? Ele que é coloproctologista. E você, claro, pode participar conosco, mandando a sua mensagem para o 12 30 19 8801, 12 30 19 8801. Doutor, o pessoal tá animado com as perguntas e a gente fica muito feliz, porque não faz sentido. Eu brinco que quando não tem participação, a gente fica tão triste aqui, né, André? Dá a impressão que a gente tá falando bobeira, que ninguém nem tá gostando do assunto, verdade. Viu? O pessoal, a gente fica triste, hein? Não fica? Agora quando tem, a gente se anima aqui, a gente já quer marcar outras entrevistas. Mas vamos lá, quero mandar um abraço pro Miguel Palma aqui, mandou um boa tarde. Miguel, um abraço, viu? Feliz ano novo. Tamo junto aí. Obrigado pelas suas orações, viu? Mano, o Miguel sempre mandava mensagem. Falou, tô rezando pelo seu filho. Tá bem agora, viu? Obrigado pelo seu carinho de sempre. Tem uma participação aqui, não tem o nome, doutor? Mas é uma pergunta muito interessante. Olá, boa tarde. Tem algum mal consumir kombucha, né? Diariamente, doutor?
Não tem não, viu? Aliás, até para quem não sabe, é uma bebida, né? Isso, o kombucha ou kombucha, né? Ele é uma bebida fermentada, né? Em que a gente coloca um chá preto ou verde em geral e mistura algumas coisas, né? Alguns aromatizantes e principalmente uma bactéria que se chama SCOBY, né? Sim. É um tipo de bactéria boa, que é como se fosse o kefir, assim, né? Ele faz uma fermentação natural. E a moral da história é que esse tipo de bebida, ele acaba funcionando como um probiótico pra gente. Olha. Então, pra quem não sabe, o probiótico é aquele que ajuda a nossa flora intestinal, Sim. né? Então, a gente tá falando muito do órgão nobre aqui do intestino, mas o que tem dentro é importantíssimo também, né? E uma das coisas que tem dentro são as bactérias boas, que é a flora intestinal. Então, você ter o hábito de tomar o kombucha, ele é muito bom. Na verdade, ele ajuda bastante você a ter, por exemplo, menos processos inflamatórios, menos distensão abdominal. Então, é um tipo de probiótico que vai te auxiliar muito na sua vida diária, viu? Olha que legal. Até aproveitando sobre essa questão de probióticos, chega uma pergunta pra gente aqui também. Também não tem nome. A pessoa perguntou: olá, boa tarde. Ela colocou o nome comercial, a gente vai falar aqui, porque é mais fácil para as pessoas entenderem. Ela disse que toma Yakult, que é bem conhecido, lactobacillus. Né? Se realmente é bom e se para criança também pode ajudar, porque ela disse que toma, mas quer dar para toda a família lá, doutor. Que bom, dá para mim também. Nossa, quando era criança eu adorava aquele negócio, Todo meu mundo, Deus. Né? Eu vou te falar que não tem problema nenhum, né? O Yakult, ele tem um lactobacilo, né? Que é a maior parte das bactérias que a gente coloca, os probióticos, a maioria deles vem com lactobacilos. A gente só muda um pouquinho a cepa, né? Então, o Casei Shirota, que é esse tipo de lactobacilo, também é um deles. Então, não tem problema, além de ser gostoso, né? Para casos que tem muito mais alteração de intestino, pessoas que têm muito intestino preso ou diarreia, aí vale a pena não só usar o Yakult, aí vale a pena passar numa consulta para ver se faz um pool maior. Sim. Normalmente a gente faz uma manipulação com bastante tipo de lactobacilos diferentes. Inclusive era uma das minhas questões aqui da pauta, porque hoje em dia, né, a gente ouve falar muito sobre a questão de suplementação, né, de vitaminas, nutrientes, né? Sim. Então, por exemplo, numa consulta, né, uma pessoa que tem essa dificuldade, né, seja ela ali para evacuar, ou a pessoa tem o intestino solto, né, que a gente fala, né, as pessoas, elas, além de ter aí essa investigação realmente, né, porque não é só essa questão que a gente comentou, de falar, tem intestino preso, sempre fui assim, desde criança, minha família toda é assim, e aí eu vou tomar um remédio por aqui, tá tudo certo. Além de descobrir, às vezes, o que causa, ainda vai ter ali essa orientação também de algo específico para ela, né, doutor? Com certeza. Na verdade, assim, eu vou trazer para vocês o modelo da minha consulta, por exemplo, né? Eu foco muito no multidisciplinar. Então, a gente sabe que saúde não é só medicação, é tudo, né? Verdade. Então, você tem que cuidar desses outros pilares que eu comentei. E um deles, realmente, é a nutrição fundamental. Então, numa consulta ideal, realmente, você tem que ter um pouco de conhecimento de tudo que está ao seu redor. De bons hábitos, né? Para que você faça essa prática, né? Para você ver esse hábito que você comentou cultural, né? De, o meu intestino é assim desde que eu nasci e eu tomo remédio desde que eu nasci. Eu atendi uma paciente de 98 anos semana passada. 98? Na verdade, ela fez 99 naquele dia. Meu Deus! Que ela tinha exatamente esse tipo de cultura. Sério? Desde criança era assim e ela toma o laxante desde criança. Meu Deus! Então, não, é uma pena, né? Porque se tivesse conversado com a gente aqui na rádio, já tinha mudado um pouco desse Olha hábito isso. dela. E sofrendo, né? Porque é um sofrimento. Eu falo para as pessoas, graças a Deus, aqui tá tudo em ordem, mas a gente vê pessoas com o intestino preso. Meu filho mesmo, mais novo, sempre sofreu com isso. Graças a Deus foi crescendo. A gente também foi buscando, né, orientações. Mas você vê um sofrimento ali na pessoa que tem essa dificuldade, né? Ruim, e aí junta o sofrimento com a vergonha, a timidez, não quer falar. E pensa, né? 99 anos sofrendo com isso, pois né? Meu Deus. Ô, doutor, agora uma pergunta. Em relação a essa questão de evacuar, porque tem pessoas que vai no banheiro todos os dias. Existe um limite ou não? Por exemplo, assim, olha, pode 1, 2 vezes, ou pessoas que vão demais também pode ser prejudicial. A gente até tem uma escala, né, para isso, que é a escala de Roma, mas eu acho que nem vale a pena eu falar sobre isso, muito científico, né? Eu acho que o mais importante, assim, por exemplo,
é um hábito comum do homem e até umas 4 vezes no dia. 4 vezes no dia? A maioria dos homens, eles vão bastante durante o dia. Porque não tem vergonha mesmo, né? E tá tudo bem. Tá tudo conversando com os amigos, tá tudo certo. Não tem problema. Agora, o que a gente recomenda normalmente, né? Não existe um número, mas se você passar de 6 vezes ao dia ou tiver com muita diarreia, tem alguma coisa que não tá batendo muito. Aí vale a pena passar em consulta para conversar, para ver se tem alguma coisa que está irritando ou se tem eventualmente uma doença que pode acometer o intestino. Com certeza. E ao mesmo tempo aquela questão de dias também, né? Passou de uma semana, também já vale a pena dar uma conversada. Sim. Até tem uma pergunta aqui, eu ia fazer uma pergunta para o senhor, mas eu acredito que o senhor vai comentar sobre isso, né? Sobre a importância da gente observar as nossas fezes, mas eu vou já pegar a pergunta do ouvinte que pediu para não ser identificado, que eu tenho certeza que o senhor vai poder falar muito sobre esse assunto, que é muito importante. Não quero me identificar. Sangue nas fezes, doutor? É preocupante? Olha só. Importante, hein? Essa pergunta é a mais importante que a gente tem, né, no âmbito da coloproctologia, porque realmente, assim, ele pode estar se tratando de uma hemorroida? Pode, mas eventualmente pode ser um tumor lá dentro também do intestino que está sangrando, né? Então, pelo sim, pelo não, toda vez que sangrar, é interessante passar em algum médico para você ser avaliado. Então, um exemplo que acontece muito comigo, e é um exemplo ruim. O paciente tem esse sangramento, só que está na rede pública e vai no posto de saúde e aí acabam passando por ele uma pomadinha, vai para casa. E fica isso por anos, até que alguém resolve da família e fala, não é normal sangrar tanto tempo, e aí procuram uma ajuda especializada. E a gente pede uma colonoscopia, tá lá o tumor, né? Então, é uma coisa que a gente recomenda? Se é uma vez ou outra, ok. Né? Não teria muita preocupação, entre aspas. Agora, repetiu muito o sangramento, aí vale a pena investigar. Porque independente se é hemorroida ou alguma coisa dentro que sangre, que pode ser inflamação, tumor, etc., é importante que a gente encontre isso, né? Para poder dar um tratamento. Então, não é normal. Não é normal. Doutor? Sangramento não é normal. Então, observar, e até o doutor Walter sempre fala sobre isso, eu acho que é uma coisa que a gente tem que levar para nossa vida, né? Eu sempre digo que o Abre Aspas, ele tem essa função, né? De informar você para que você, sabendo da informação de um especialista, possa também informar outras pessoas, informar outras pessoas. Essa é a nossa proposta, né? O nosso jornalismo diferenciado. E algo que o senhor sempre fala, quando a gente fala sobre isso, é sobre observar as fezes, né? Então, o senhor sempre comenta em relação à cor do vaso sanitário, né? Olhar ali, né? Porque às vezes a gente nem quer olhar, né? Já tá descarga logo, né, André? Mas ter que olhar, né, doutor? Tem que olhar, né? Eu vou até falar a história da minha filha, né? A minha filha, quando criança, ela ia no banheiro fazer cocô, a gente falava tchau pra ele, né? Ah, é? Tá vendo? Uma boa técnica. Pra poder já ir treinando ela. Então, em casa, eu recomendo que você dê um tchau pro seu também. Tchau, até mais. E, se possível, se a cor do vaso puder ser branco, melhor ainda, porque daí a gente consegue ver a cor real, né? Sim. Aquelas pessoas que têm vaso em casa verde escuro, preto, marrom, às vezes ele pode falsear um pouco. Então, quais são as cores que são importantes da gente observar, né? Eu costumo falar que é tricolor aqui, nada contra o tricolor, né? Tá vendo? Mas é um tricolor, assim, em que a gente tem que procurar vermelho nele, preto, amarelo ou branco, na verdade. Até esqueci de uma cor, o branco também. Então, o cocô que ele é muito preto, ele pode, e se for fedido, parecendo um piche assim, ele pode indicar sangramento alto. Meu Deus, então, pessoas que têm sangramento no estômago, por exemplo, o cocô sai parecendo um piche fedido. Olha, então, que atenção. sério? Quando ele tá branco demais, que aí é aquilo que a gente chama de massa de vidraceiro, também pode indicar algum problema do fígado. Significa que alguma coisa lá não tá levando a bile, né? Que é um líquido amarelo que a gente tem. E se ele tá muito muito amarelado também. Então, com sangue, claro, né? Então, importantíssimo é isso. Se tiver vermelho com sangue vivo, também é uma cor que a gente tem que buscar alguma coisa, porque alguma coisa tá sangrando lá embaixo, né? Então, por isso é importante a gente olhar, porque só assim a gente vai conseguir ter essa dimensão, né, doutor? Mais perguntas aqui pra gente, vamos lá, deixa eu colocar aqui. Boa tarde, descobri há uns 3 anos prolapso retocele.
Retocele. Isso. Não sei se foi por conta do intestino preso ou pelos partos naturais. Tive 3, mas agora sofro com isso. Ano passado eu fiz correção, mas abaixou de novo. Isso me incomoda demais. Poderia falar um pouco sobre isso? Eu sei que tem a ver com o intestino. A pessoa não se identificou. Quantos anos mesmo? Ela não coloca a idade. Ela diz que faz uns 3 anos que ela descobriu e ano passado ela fez uma correção e teve 3 partos. Então acho que dessa história o mais importante são os 3 partos de fato, né? Quando você tem bastante partos, e principalmente normais ou cesáreas que tiveram muita dificuldade, em geral a musculatura lá de baixo ela dá uma afrouxada mesmo. Tem 34, doutora, ela colocou aqui. 34, jovem, né? Jovem, super jovem. Então provavelmente tem a ver sim, quando você é multípara, que a gente fala, né? Que tem vários partos, ele pode dar uma afrouxada lá e dar uma descida. Aí ela falou de 2 coisas diferentes, né? Falou do prolapso e da retocele. São coisas diferentes? São coisas diferentes. O prolapso é quando cai mesmo o intestino para fora do ânus, né? Meu Deus, olha então, isso. Isso pode acontecer. E até dou um alerta para quem está em casa com idosos, viu? Alguns casos comigo de pacientes idosos que estão em casa de repouso e que são tratados com hemorroida e a família acaba nem vendo, né? Porque vai visitar só, etc. Quando vai abrir a fralda, tem lá uns 15, 20 centímetros para fora de intestino. Meu Deus. Fica como se fosse um rabo vermelho. Assim. Então, isso não é normal, isso a gente tem que tratar e, em geral, é cirúrgico, tá? Então, essa é uma das coisas que ela tem. A outra coisa é a retocele, que é um abaulamento em direção à vagina. Às vezes a gente tem uma fraqueza de uma parede muscular entre a vagina e o intestino, e aí ele fica fazendo como se fosse um empurramento de bolha para lá. Também cirúrgico, tem que tratar. E aí, as 2 coisas que eu deixaria de sugestão para ela. Primeiro, reavaliação quanto necessidade de nova cirurgia. É porque faz 1 ano, ela disse que já baixou de novo. Às vezes acontece, por exemplo, o prolapso, 40% recidiva, volta, né? Então, é caro ou coroa, né? Não tem jeito, né? Sim. Então, às vezes, tem que lançar mão de um complemento cirúrgico e, ao mesmo tempo, revisar todos os hábitos dela para evitar que tenha intestino preso e ficar fazendo força de novo, né? Olha só, obrigada, viu, pela sua pergunta, bem interessante, né? A gente vai aprendendo a cada programa coisas diferentes, né? Boa tarde, doutor. Eu já fiz uma cirurgia de apendicite grau 4, onde perfurou o meu intestino e foi refeito e retirado um pedaço. E às vezes meu intestino fica preso. Será que tem problema fazer força? Meu nome é Sueli. Obrigada, Deus abençoe. Não, normalmente não tem problema não, viu, Sueli? Assim, quando você tira esse segmento do intestino lá e gruda já ele, né, que a gente fala, a anastomose, em geral ele não vai dar... Se for para dar força mesmo, a força não vai ser lá em cima, né? Quando você faz força, que você diz, provavelmente tá falando de fazer força para evacuar, né? Sim. E é longe, viu? Para você ter ideia, o apêndice até o ânus dá mais ou menos 1,20 m. 1,20 m? Meu Deus. Então, pode ficar tranquila que é bem longe aí. Então ela não precisa ficar se preocupando com isso, não. Problema. Claro que é importante, às vezes, rever, como o doutor falou, a questão da alimentação, do estilo de vida, né? Pra não precisar ficar fazendo força, né, doutor? Com relação a fazer força, acho que tem que reavaliar mesmo. Até é uma pergunta, né? Para evacuar, vamos pensar com saúde, saudável, a fazer força, sempre tem que estar ali ou não? Tem que ser uma força, mas algo moderado, doutor? Não, normalmente não precisaria, né? Teoricamente. O certo seria não fazer aquela força assim absurda. O certo é você ter vontade e aí você senta e já fez, sabe? Olha! Seria o ideal. Sonho para muita gente. A maioria não, né? A maioria senta, lê um jornal, lê um livro. Põe um banquinho ali, internet, né? Para uma posição, né? Tem umas coisas assim também, né? Tem gente que conversa no banheiro, né? De tanto que demora. Misericórdia. Isso aí não vamos falar disso não, doutor, vai dar ruim. Bacana. Tem mais uma participação. A dona Lourdes Galdino tem um áudio aqui, vamos ouvir. Dona Lourdes que tá aí se recuperando, né? Sofreu uma queda, mas a gente espera que em breve já esteja 100%. Boa tarde, dona Lourdes. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, doutor. Graças a Deus, Vanessa, eu tenho meu intestino muito bom. Oh, beleza. Funciona igual um reloginho. Um sonho. Eu sempre tenho costume de tomar água de manhã, eu sempre tomo 2, 3 copos de água de manhã, às vezes uma garrafinha, né, que dá 2 copos e pouco, né? Isso. Então, o intestino funciona normal, tanto faz eu tomar água como não, funciona mesmo, e às vezes eu vou no banheiro 2 vezes ou 3 por dia, viu? Mas é normal, graças a Deus, meu intestino, viu? Graças a Deus.
A Lourdes Galdino de Jacareí. Obrigada, dona Lourdes. Olha que beleza, né? Legal, né? Isso é muito aí. Importante, né? Você vê assim, e ela deve ter um pouco mais de idade aí, né, dona Lourdes? Sim. Né? Então, parabéns, hein, dona Lourdes? Primeiro, por compartilhar esse relato conosco, e segundo, por ter essa saúde aí, né, que você tem, né? Seguramente a sua recuperação vai ser muito mais rápida e melhor por conta disso que você faz. Com certeza. Doutor, mais uma pergunta que chega pra gente aqui. Olá, boa tarde. Gostaria de saber, minhas fezes, todas as vezes que vou ao banheiro, sai mole parecendo diarreia. Não sinto dor na barriga como se fosse uma diarreia, mas está sempre moles. E às vezes sinto elas... acho que como se fosse um aspecto de diarreia, acho que é isso que ela quis dizer. É normal ou devo me preocupar? Porque isso são todas as vezes que vou ao banheiro. A consistência... Eu vou falar uma palavra aqui para quem estiver em casa e quiser buscar no Google, chama Bristol. Vocês vão buscar agora na internet uma escala que se chama escala de Bristol. Lá vai estar desenhado os tipos de cocô. Já que a gente está falando aqui, né? Vai ser muito bom a gente falar sobre isso. Existem vários tipos, 6 tipos. O ideal é que você fique entre o 3 e o 4 para quem está em casa, tá? Que é aquele formato de salsicha, tem um formato homogêneo, né? Quando você tem ele esfarelando, já não é tão normal, não. Provavelmente está tendo algum déficit de absorção dentro do intestino e está soltando muito. Então é interessante você investigar e se você até você ir para sua consulta, a primeira coisa que é importante fazer é avaliar a sua alimentação. Se existir algum dia que você não tem tanto o intestino solto, guarda esse dia, escreve num diário, porque provavelmente esse dia é um alimento bom para você. Olha. E aí alguns outros você vai tentando ver o que é repetitivo no dia a dia, porque provavelmente tem algum deles também que está soltando demais e às vezes até a causa. Um exemplo é o leite, né? Muitas pessoas não têm tolerância à lactose, mas tem uma irritabilidade e acaba deixando ele mais molinho. Olha só. Doutor, mais uma pergunta aqui, bem interessante. Boa tarde, gostaria de não ser identificado, tá tudo certo. Gostaria que falasse um pouco sobre verme. Doutor, por que hoje em dia a maioria dos médicos não pedem mais exames de fezes? Quando era criança fazia com frequência e hoje percebo que muitas pessoas, muitos profissionais não pedem e muito se fala sobre tomar medicação para vermes. É interessante a pergunta, porque eu acho que muita gente às vezes se questiona isso, né? Nossa, quando eu era mais jovem pedia tanto, né? Tinha aquela latinha, lembra? Não sei se ainda é assim, porque faz tempo que eu não faço, né? Mas enfim, ainda se faz necessário, é importante as pessoas ficarem atentas a isso, mesmo diante, né, de tantos tratamentos, tantas coisas, mas a gente também vê, por exemplo, agora, né, acompanhando a imprensa, com certeza muitas pessoas viram a questão de surtos de virose em algumas cidades com praia, né? Sim. As pessoas devem ficar atentas a isso, doutor? Ou não é uma preocupação? Eu acho que o nosso ouvinte ele deve ser da década de 70 aí, hein? Ele tá se entregando aí. 70 ou 80? Eu sou da 80 e 80. Porque realmente, assim, nessa época a gente fazia de fato, na verdade a gente nem pedia, né, o exame de fezes, né? A gente já dava o vermífugo e pronto, já né? Era meio comum você dar todo ano pra família inteira, né? Tinha até um ritual, né? Hoje é o dia do vermífugo, todo mundo vai tomar, né? E se não tomasse, apanhava, né? Então, hoje não. A gente hoje não tem essa necessidade. De fato, naquela época, talvez, porque o saneamento básico no Brasil não era tão eficaz, a gente tinha muitas áreas sem tratamento de esgoto, né? Hoje melhorou, ainda temos áreas bastante ruins, mas a gente melhorou bastante e a qualidade da água que chega na torneira também melhorou, né? Então, em geral, o que a gente recomenda? Se você mora na cidade e tem um saneamento básico normal, que é água na torneira e descarga, não precisaria. Agora, você que está trabalhando na área da saúde, na área rural, ou você come fora todos os dias, às vezes vale a pena fazer um check-up, sim. Olha, que e em geral a gente faz um exame de fezes, mas não é uma coisa que tem que ser todo ano, nada disso. É mais conforme a sua região, o risco e os sintomas, né? Olha, é interessante isso, porque realmente, né, as pessoas, hoje a maioria, né, come
fora, né? Às vezes come em qualquer lugar, porque às vezes é o que dá, né? Às vezes você tá ali, o tempinho que você pega alguma coisinha, né? Então, interessante ficar atento a isso também, né? E reparar, né, doutor, essa questão do intestino, como é que tá? Se tá tudo ok, né? Mas ficar atento e relatar isso pro médico também, né? Importante. Aliás, doutor, tem mais uma pergunta aqui, mas antes de eu passar a pergunta aqui... Não, deixa eu já passar a pergunta, agora eu olhei no relógio, aqui já tá quase a hora de encerrar, meu Deus do céu. Rápido. Passa rápido. Olá, sou a Miriam, ouvindo a maravilhosa entrevista com o coloproctologista. Obrigada, Miriam, feliz ano novo. Ela diz o seguinte: eu estava com o intestino solto, diarreia 3 vezes manhã. Fiz colonoscopia e endoscopia, tudo normal. O proctologista disse que o motivo da diarreia é pelo estresse emocional. Eu cuido da minha mãezinha, que amo tanto, que tem Alzheimer. Realmente, a emoção abala o intestino, nosso segundo cérebro. Estou tomando Imosec, Rubente. E realmente, olha que situação, né? Diz que cuida da mãezinha, né? E essa questão do emocional tem mesmo uma relação, então, doutor? Tem assim, a gente normalmente, como que a gente faz, né? Essa investigação dela, ela fez o primeiro passo, né? Que foi ver se tinha alguma inflamação. Mas a gente consegue ver outras coisas, né? Então, por exemplo, no segundo passo seria investigar se ela não tem tolerância a glúten, lactose, né? Acho que são coisas importantes. E por último, se não teria alguma alteração de absorção de gordura, por exemplo. Tem algumas pessoas que têm. Então, se for o caso dela, provavelmente quando comer coisa gordurosa vai soltar mais ainda, tá? Ficar atento, então. Essas são as coisas orgânicas que a gente pode falar, são físicas, né? Agora, o emocional, de fato, é o nosso calcanhar de Aquiles. Ele é possível de ser o causador para ela, né? Porque tá numa situação de cuidar da família o dia inteiro, né? E tem que cuidar, né? Eu concordo com você. Mas eu vou te dar uma outra sugestão, que eu sempre falo sobre com o exemplo do avião. Sabe quando vai despressurizar e o comissário fala, em caso de despressurização, máscaras cairão do teto, né? E você tem que colocar em você primeiro e depois no seu acompanhante. Isso tem um porquê, porque se você não colocar em você, você desmaia em 8 segundos e não salva ninguém. Ao passo que se você colocar, você consegue salvar mais ou menos aí 40 pessoas até. Então, em casa, faça isso também. Se você tem que cuidar da sua mãe, sei que é difícil ter tempo, mas cuida de você primeiro. Tem esse cuidado de você investir em você. Faça a sua atividade física, pede para alguém te ajudar 1 horinha por dia para você poder fazer, porque daí eu vou te garantir que você vai conseguir fazer um cuidado muito melhor para ela e você vai aproveitar mais ainda, porque a sua saúde vai estar transbordando para dar saúde. Então eu falo sempre assim: você quer dar alguma coisa, você tem que ter de sobra, senão você não dá nada. Olha só, ela até complementou aqui, diz que tem intolerância à lactose né? E síndrome do intestino irritável. Olha aí, né? Então, realmente, Miriam, parabéns pelo amor que você tem, né? Por esse cuidado da sua mãe aí. Parabéns mesmo, Miriam. Como o doutor colocou, se cuide, né? Porque você estando bem, a sua mãezinha com certeza vai se sentir ainda melhor sabendo que a filha tá bem, né, doutor? O pai lá em cima quer ver todo mundo feliz, com né? certeza. Doutor, a gente já chegou no final, meu Deus. Tinha tanta pergunta aqui ainda. De novo, né? Mas eu gostaria muito de agradecer ao senhor pela presença, né? Por estar conosco aí mesmo, né? Diante da correria, né? Para muitos ainda período de férias, descanso, mas o doutor já tá na ativa aí junto com a esposa, com a família toda. Mas muito obrigada, Deus abençoe, um ano abençoado pra gente, que a gente possa ter muitos e muitos encontros como esse, levando informação para aquelas pessoas que nos escutam e nos acompanham sempre. Obrigada, boa tarde. Obrigado, Vanessa, de novo pelo convite. Fico muito à vontade, eu gosto muito de vir aqui. Podem me convidar sempre que quiserem. E para quem tá em casa, que ainda tiver dúvidas, se quiser me mandar uma mensagem no Instagram, Dr. Walter Miyamoto, pode mandar que eu respondo aos poucos aí para todo mundo, tá bom? Walter com W, isso, né? É DR Walter, né? Isso, DR Walter com W, Miyamoto, Miyamoto. Bacana, doutor. Obrigada, viu? Até a próxima, se Deus quiser. Obrigada, André, pelos trabalhos técnicos. Obrigada a cada um de você que participou, que acompanhou aí de casa, do carro, do celular, do foninho de ouvido, e que nós possamos ter um ano abençoado, cheio de coisas boas, de muita saúde, né? Que é o que mais importa pra gente, muita fé e esperança, e que a gente possa estar juntos aí na próxima sexta-feira com mais um tema. Aliás, próxima sexta-feira, a presença do prefeito reeleito aqui em São José dos Campos, Anderson Faria, estará conosco aqui falando sobre esse novo mandato, né? E você também, claro, será o nosso convidado especial, está conosco participando. Uma ótima semana para todos nós. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.